O grande e poderoso nome do nosso Deus. Eu não sei se você tem essa convicção, mas você escolheu o melhor lugar para você estar nessa noite. Amados, o que aconteceu essa semana? Essa semana teve um dia importante. Essa semana, fizeram uma semana que se passou, né? Foi dia do quê? Teve um dia aí nessa semana que era um dia importante. Não, o que é? As crianças? Professores, não foi? Alguém aqui não teve algum professor? Alguém aqui nunca teve professor? Todos. Então, alguém importante nas nossas vidas, não é? Então, nós celebramos o Dia dos Professores, não foi verdade? E eu quero perguntar para você, qual que foi a lição mais importante da sua vida? Qual foi a lição que você aprendeu mais importante da sua vida? E você não precisava estar numa sala de aula, porque a gente aprende em todo lugar, não é verdade? Normalmente a gente aprende mais chorando do que rindo, não é verdade? Qual que foi a lição mais importante que você... E aí, qual que foi a lição mais difícil de aprender? Jefferson, eu bati, errei, fui de novo, fiz mais uma vez. Qual que foi a coisa mais difícil que você teve para você aprender na sua vida? Tem pessoas que lutam com matemática, tem pessoas que lutam com relacionamento, tem pessoas que lutam com finanças. Cada um de nós tem o seu desafio. O que é fácil para mim é difícil para você. O que é muito fácil para você é difícil para mim. Mas qual foi a lição mais difícil que você teve de aprender na sua vida? E qual que foi o professor mais importante que você já teve? Elenca aí os 3 mais importantes. Você sabe o nome deles, que eu sei. Não importa quanto tempo passou. Você lembra. Poxa, na memória você vai lembrar de 3 nomes de professores super importantes na sua vida. A pergunta, eles eram bonzinhos? Não. Normalmente os professores mais importantes da nossa vida não são os que passam a mão na nossa cabeça, que deixa tudo falar, não fez lição de casa, tá ótimo, não tem problema. Normalmente não são esses professores mais importantes da nossa vida. Mas são aqueles que falam a você, faz de novo, faz mais uma vez, volta, porque ele vê um potencial dentro de mim, de você, que às vezes a gente não enxerga. E ele fala assim, não, você tem potencial para fazer. Eu me lembro de uma professora que a única nota vermelha na época era D, que eu tirei na vida, foi em equação de primeiro grau, 7ª série. E ela falou que ela tinha me dado a nota, eu fui conversar com ela, falei, professora, mas dava para você dar minha nota? Eu falei, dava, mas eu te dei a nota vermelha porque eu sei que você pode mais. Então, às vezes, a gente tem alguns professores assim, não tem? Eu lembro de uma professora na 5ª série, que ela olhou o caderno de todo mundo assim, falou, traz esse caderno aqui para eu ver. Ela folheava o caderno, nossa, que letra bonita, vai fazer caligrafia. Nota, que letra feia, vai fazer caligrafia. Colocou todo mundo na 5ª série para fazer caligrafia. Toda semana a gente entregava o caderno de caligrafia para ela preenchido. Eu sei o nome dela, eu sei onde ela mora, eu sigo ela no Facebook. É inesquecível a professora dessa, é inesquecível. Porque ela pegou pesado com a gente. E Jesus é um personagem que você vai ver, se você entrar numa boa livraria, você vai ver assim, Jesus o maior empresário, Jesus o maior psicólogo, Jesus o maior vendedor. E amados, tem diversos adjetivos que nós podemos dar para Jesus. E se nós falarmos apenas do personagem Jesus, tirarmos ele da religião, se você olhar com um olhar secular para Jesus, ele é simplesmente uma das figuras mais importantes da história. Ele dividiu o calendário. Mesmo que nós não acreditássemos nele como Salvador do mundo, não dá para negar a importância de Jesus. Não dá para negar que o que Jesus fez com 12 homens se transformou em bilhões de pessoas hoje. É inegável a importância e a influência de Jesus na história. E muitos adjetivos são dados a Jesus. Mas hoje eu queria pensar com você como Jesus, o maior professor da história. Queria que nós observássemos juntos e percorrêssemos juntos essa história. Jesus, o maior professor da história. Olha que Jesus bonitinho aí na TV, ó. Já pensou em Jesus ensinando? Que chique. Já pensou você ter tido aula com Jesus? Já pensou você ter sentado naquele monte, um sermão da montanha, em vez de Jesus falar, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você já pensou você ter ouvido Jesus ensinar? Já pensou você ter ouvido Ele mesmo te dando alguma lição? E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Jesus transformou 12 improváveis
na talvez a maior história de transformação que a humanidade já viu. Jesus ensinou como ninguém ensinou. E nós vimos exatamente isso que os soldados disseram. Mas por que vocês não prenderam ele? Ninguém nunca falou como ele falou. Nós nunca ouvimos o que ele disse. Ninguém nunca falou como ele falou. E você acha que é importante nós aprendermos a nos comunicarmos para propagar o Evangelho? Você acha relevante isso? Você acha importante? Você já ouviu a mesma coisa de jeitos diferentes? E às vezes não é o que é dito, mas como é dito. A maioria das discussões não é do que é dito, mas é do como é dito. É ou não é verdade? Volta aí na sua história e normalmente você vai dar razão para o seu chefe nas palavras que ele disse, mas você não vai dar razão às vezes na forma como ele te abordou. Não é isso? E às vezes o Evangelho, para ser propagado, tem esse mesmo empecilho. Às vezes nós não sabemos comunicar o Evangelho. Nós não sabemos a maneira exata, não sabemos a medida correta de anunciar as boas novas. Hoje é culto de missões. E eu acredito que existe dentro de você a chama de alcançar mais vidas. Isso é verdade? Existe a chama de você alcançar mais um. De você anunciar essas boas novas. E é sobre essas lições que eu queria falar com você nessa noite. João 7, 40 e 41 diz assim: ao ouvir as suas palavras, alguns entre a multidão disseram: verdadeiramente este é um profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Ainda outros: pode Cristo vir da Galileia? A primeira lição para mim e para você: Jesus era coerente. Como assim, Jefferson? Jesus era coerente. Quem aqui já fez faculdade, normalmente tem uma aula chamada empreendedorismo. A maioria dos cursos tem, não é? E a maioria de quem ministra esse curso nunca viu uma empresa. E eu vou contar uma experiência. Eu estava fazendo gestão de produção na Faculdade Federal. O professor de mecânica aplicada estava explicando o material das pastilhas que usinavam as peças de aço. E aí falando de tungstênio, molibdênio e um monte de coisa, e aquela química toda, e todo mundo na sala, um olhava para a cara do outro, ele olhava para a minha cara, ele sabia que eu sabia, já tinha feito essa aula no curso técnico, eu falei, vai dar certo, continua. Deu a hora do intervalo, atravessei a sala, cheguei no professor de usinagem e falei: professor, o professor está explicando essa matéria, posso levar essas pastilhas para o pessoal conhecer? Ele falou: onde você está? Eu falei: peraí, na frente ali, do outro lado da parede. Ele: pode, daqui a pouco você entra, eu vou entrar. Aí cheguei na aula: professor, o senhor está explicando sobre isso aqui, ó. Nem ele sabia do que ele estava falando, ele só estava lendo o slide. Então, às vezes, nós temos uma grande dificuldade de aprender, porque quem quer nos ensinar é incoerente. Você já tentou alguém te explicar lendo slide? Já assistiu essa tipo de aula que nem quem está querendo te ensinar sabe? E às vezes a gente entra nesse mesmo desafio sobre o Evangelho. Às vezes nós queremos falar de algo que nós não somos. Às vezes nós queremos anunciar algo que nós não vivemos. Às vezes nós queremos proclamar uma vida que nós não vivemos ela. E as pessoas percebem que aquilo que você fala não é coerente com aquilo que você faz. As pessoas percebem que não existe coerência entre uma coisa e outra. As pessoas percebem que as suas palavras destoam das suas atitudes. As pessoas falam assim: esse discurso não é coerente, não me convence, eu não sou convencido por ele, não casa, não entra em choque o que você diz e o que você faz. Jesus tinha a atenção de todos, porque Jesus era coerente. O que Jesus falava, ele fazia. O que ele fazia, ele falava. Havia um alinhamento de expectativas. Então, quando ele parava para falar, todo mundo parava para ouvir. Às vezes as pessoas não estão querendo nos ouvir porque nós somos incoerentes. Às vezes aquilo que nós falamos, que vivemos, não é verdade. Existe um ar de falsidade na nossa conversa. Existe um ar de que nós queremos ser melhores. Isso, irmãos, as pessoas percebem de longe. Você percebe ou não percebe uma pessoa falsa de longe? Mulher, então, sente cheiro. Não, é falsa. Não, é falsa. Isso aí não é verdadeiro, não.
É ou não é, mulherada? Vocês não têm sentido para isso? Sim. Os homens não, os homens passam batido, nem percebem. Mas mulher percebe na hora. Olha para o salto e fala, não é tudo isso não. Vocês fazem um raio-x na hora. Irmãos, às vezes a gente está sendo assim com o Evangelho. Às vezes nós estamos vendendo exatamente esse tipo de imagem. Uma imagem que não é verdadeira. E você acha que só o que você fala é importante? Será que existe outra forma de se comunicar? Passa a imagem, por favor. Eu já vou pedir perdão porque tem um sinalzinho ali, talvez vocês não enxerguem, mas o que essa imagem te representa para você? Pensa aí comigo. Não. O que ela representa para você? Você conhece umas figurinhas assim, não conhece? São as nossas tribos urbanas. Você não identifica uma pessoa quando ela faz parte de uma tribo? Dessa? Quando ela passa na rua? Você sabe, aquela ali é das patricinhas, aquele ali é skatista. Não é isso? Você não consegue reconhecer a pessoa pelo... Não é só a roupa, mas todo o trejeito, os acessórios, o cabelo, tudo nela personifica que ela faz parte de uma determinada tribo, ela não é? Na minha época de cenário, o pessoal gostava muito de ser grunge. Nem sei se existe mais. O pessoal ouvia aquele punk rock. O pessoal andava de coturno, uma calça preta agarradinha, alguma coisa bem pontuda no braço, às vezes as unhas pretas, passava rima até os homens para ficar bem preto mesmo. Sempre andava com alguma coisa na mão, fingindo que era uma arma branca. Sempre tinha alguma coisa, se fosse uma garrafa, alguma coisa tinha que estar na mão, porque se fosse para começar a brigar, já tinha alguma coisa na mão. Você de longe sabia quem era, quem não era. E hoje, irmãos, será que dá para a gente se descobrir aí no meio? Será que dá para identificar os crentes no meio da nossa sociedade maluca hoje? Será que eu e você somos facilmente identificados no meio da multidão? Ou será que dá trabalho para achar a gente? Será que as pessoas ficam olhando e falam assim, será que é patricinha ou será que é CDF? Será que é dos skatistas ou será que é dos roqueiros? Não é crente, não acredito. Já pensou que ser, irmãos? Eu e você somos classificados em uma determinada tribo e a pessoa tem que desclassificar a gente quando descobre que nós somos crentes? E não é roupa, Jefferson. Não, você está falando de roupa? Eu não estou falando de roupa. Essas pessoas têm personificação, elas têm dialeto próprio, elas têm linguagem própria, elas têm roupa própria, elas têm tudo próprio. É uma comunidade completa. Não é a roupa. Se você sair daqui e comprar uma roupa parecida com essa daí e sair na rua, as pessoas vão falar, não é, é falso. Porque existe toda uma personificação. Existe todo um dialeto que é eu costumo dizer, eu tinha uma estagiária que eu vi uma sigla no WhatsApp, eu falava, traduz para mim, porque eu não estou entendendo. Jefferson, eu vou traduzir para você. E ela ficava traduzindo as siglas. Porque as pessoas falam em siglas, eu não sabia o que era. Então, não é só a roupa, é todo o seu conjunto de conversas fazem você se identificar em quem tribo você faz parte. Faz sentido? Total. E a pergunta, será que nós somos identificados? Que tribo que eu e você somos identificados? Como será que eu e você temos comunicado o Evangelho? Qual será a mensagem que eu e você temos dito ao mundo? Qual será que é a carta que o mundo tem lido de nós? Em que caixinha ela tem colocado eu e você? Porque baseado nessa caixinha, as pessoas vão parar para nos ouvir. Dependendo da caixinha, ela simplesmente não vai te ouvir. Você vai mandar uma mensagem para ela no WhatsApp, você vai entregar um folheto, você vai marcar ela no Facebook, você vai chamar ela no Instagram, você vai chamar ela e simplesmente ela não vai te ouvir. Porque ela entende que você é incoerente. Ela entende que aquilo que você fala não condiz com aquilo que você faz. E aí você não ganha autoridade para falar. Foi como o professor da aula que eu disse. Depois disso, todo mundo perguntava para mim primeiro e depois o professor. Porque ele perdeu a chance de ganhar autoridade sobre a sala. Uma vez que ele falou de algo com um assunto que ele não sabia nada.
Ele perdeu a autoridade sobre a sala. Aí as pessoas esperavam a aula acabar e perguntavam para mim as dúvidas. Às vezes é exatamente isso que está acontecendo comigo e com você. Nós estamos perdendo a grande chance de anunciar o Evangelho, porque nós cheiramos falso, não temos sido coerentes. Segunda lição para nós, por favor. João 7, 15 a 18 diz assim: os judeus estavam admirados e perguntavam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Versículo 16: respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Verso 17: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. A segunda lição para mim e para você: Jesus era o mensageiro. Ele não era a mensagem. Toda vez que nós colocamos todo o holofote e toda a atenção para cima de nós, não, é que eu falo, é que eu anuncio, é que eu faço, é que eu... As pessoas falam: mas você não é tudo isso. E verdadeiramente, irmãos, nós não somos tudo isso. É ou não é verdade? Nós somos graça e misericórdia. É a graça que nos sustenta e a misericórdia de não sermos consumidos. É a graça que nos sustenta e a misericórdia de não sermos consumidos. Nós somos graça e misericórdia. Mas Jesus, que poderia chamar para si a sua responsabilidade de falar que aquela mensagem era dele, porque ele era o Filho de Deus, ele veio anunciar o reino. Ele poderia ter atribuído toda essa mensagem a si, e ele não fez isso. Ele falou: não, é que eu ouvi do meu Pai. Eu não sou a mensagem, eu sou apenas o mensageiro. Aqueles homens disseram assim: ninguém nunca falou como este homem. Ouviram palavras que eles jamais tinham ouvido. Eles falaram: como vamos prender alguém que disse que nós nunca tínhamos ouvido? Como vamos prender alguém que falou como ele falou? Irmão, você pensa que um soldado desobedecer uma ordem por causa de um discurso? Eles estavam correndo risco de vida. Colocaram seu pescoço à prova por causa das palavras de Jesus. Porque Jesus não colocou e não atribuiu toda a atenção para si. Ele falou: não, eu sou apenas um mensageiro. Eu não sou a mensagem. E aqui vem uma grande lição. Quando eu e você anunciamos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor se responsabiliza. Deus se responsabiliza por ela. Quando eu e você anunciamos a palavra do Senhor, quando eu e você profetizamos, quando eu e você proclamamos ela, o efeito não está em nós. Nós não temos o poder de semear, nós não temos o poder de convencer, nós não temos o poder de mudar nada, mas a palavra de Deus tem esse poder. E quando nós usamos esse poder, quando nós usamos esse artifício, o Senhor se responsabiliza pela palavra falada. Gerson, eu não estou entendendo. Eu vou usar o exemplo do pastor Carlos. O pastor Carlos tinha que fazer uma cirurgia, eu era diácono. Tinha dia que a única coisa que tinha na igreja era eu. Ele falou: senta lá no púlpito, fica lá. E só tinha eu, irmãos, era que tinha. Se não queria mais, mas o que tinha era eu. Então, você senta lá no púlpito e fica lá. E eu me lembro exatamente dessa palavra. Que Deus se responsabilizava pela palavra anunciada. A autoridade não estava em mim, mas na palavra de Deus. Isso mudou radicalmente a forma de eu viver o Evangelho, e não apenas me comportar no culto. Irmãos, o meu papel é anunciar, o meu papel é proclamar, o meu papel é repetir. Amados, se tem uma coisa que nós fazemos na igreja, é repetir. Às vezes a gente está atrás da grande observação, do grande segredo da Bíblia, mas o grande segredo muitas das vezes está na repetição. Às vezes você vai ouvir a mesma coisa que você ouviu dezenas e dezenas de vezes. Um dia eu vou fazer assim, ó. Pronto, seus olhos se abriram. Sua vida foi transformada em um estalo que você já tinha ouvido dezenas e dezenas de vezes.
Eu tenho o hábito de ouvir algumas palestras e em uma dessas que eu ouvi, o rapaz mudou radicalmente o negócio dele depois que ele estava ouvindo pela 8ª vez na mesma palestra. Então não ache problema em repetir. Jefferson, mas eu já ouvi, talvez João 7 você não tenha ouvido muitas vezes. Não é um texto que a gente prega muito. Mas você já ouviu essa palavra, você já ouviu o Salmo 23, você já ouviu o Salmo 91, você já ouviu o parábola do... Irmãos, ouça, absorva, aplique. Muitas das vezes aí você não precisamos do grande segredo revelado na Bíblia, a gente só precisa fazer o arroz e feijão. É o de todo dia. A nossa irmã falou aqui da importância de ler a Bíblia. Esses dias eu perguntei para o irmão da igreja, falei, irmão, você abre a Bíblia além do momento que a gente lê na igreja? Ele falou, não. E como cresce, irmãos? E eu sei que é assim, que eu já vivi isso também. Eu já me alimentei da palavra do Senhor apenas quando na igreja. Eu só abri a Bíblia na igreja. Já passei dessa fase. É uma fase. O problema é quando essa fase não termina. Quando a gente fala de oração, mas é importante, você vai viver a vida inteira, irmãos. Enquanto você estiver vivo aqui na terra, você vai vir para a igreja, qualquer igreja que você for, faça a terra. Se você se mudar para qualquer lugar do mundo, vamos falar, você precisa orar, ler a Bíblia e jejuar. Tem. E quais são os nossos maiores desafios? Orar, ler a Bíblia e jejuar. É a nossa maior dificuldade qual que é? Orar, ler a Bíblia e jejuar. O que a gente mais ouve? Orar, ler a Bíblia e jejuar. É diferente disso, irmãos? Não. Não é nada diferente disso. Pode passar a slide, por favor. Será que Jesus é encontrado no seu dia a dia? Será que se eu olhar você limpando a casa, eu posso ver Jesus? Será que se eu estivesse lá olhando você trabalhando, eu posso ver Jesus? Será que se eu estivesse vendo você lá no trânsito, eu posso ver Jesus? Será que eu estivesse lá na sala de aula, eu posso ver Jesus? Será que aquilo que você faz na sua vida durante o seu dia a dia reflete Jesus? Vocês já devem ter ouvido a história do sapateiro que perguntou para Lutero como ele podia glorificar a Deus, como ele podia salvar pessoas, como ele podia anunciar o reino de Deus. Ele falou assim: faça os melhores sapatos, venda por um preço justo, você vai glorificar a Deus. Porque às vezes a gente tem a ideia de que apenas enquanto nós estamos na igreja nós glorificamos a Deus. Isso é uma grande mentira. Porque nós passamos quantas horas da nossa semana, quantos por cento da nossa semana nós passamos aqui na igreja? 2? E 98% tudo que a gente faz não glorifica a Deus? Levando em consideração que 1/3 desse tempo a gente passou dormindo. Então a minha vida só glorifica a Deus quando eu venho para a igreja, quando eu estou aqui. Mas o que eu faço lá fora não glorifica a Deus? Eu costumo dizer que o que eu faço lá fora é adoração. Eu costumo dizer que o estilo de vida de um adorador acontece lá fora. E esses dias eu voltei para ouvir um DVD de Eliseu Gomes. Eu vou contar, não dá tempo. E ele está abrindo uma palestra e ele fala assim com o ministro de louvor, falou: pastor, não dá, pastor, a gente está aqui só no paletó, cantando com toda a força, e os irmãos da igreja vendo a revistinha da Avon, não dá, pastor. Aí o pastor falou: não, pode deixar, domingo eu vou pegar os irmãos. Aí quando chegou no domingo, ele pegou os irmãos falavam amém, falava ai! E aquela palavra aí, quando ele foi para casa dirigindo, Eliseu Gomes, aí o Espírito Santo falou: por que você quer que eles me adorem na igreja e você não me adora durante a semana? Eles não sabem fazer isso. Não é aqui que eles vão começar a me adorar. Não adianta você esperar que você não adorou a semana inteira e aqui em 15 minutos você vai adorar a Deus. A adoração acontece desde o momento que você dorme. Não vou dizer no momento que você acorde, no momento que você dorme. Que você acorde, tudo que você faz de alguma forma tem que glorificar a Deus. Isso é um estilo de vida. Jefferson, como que eu glorifico a Deus? Quando pisa no seu carro, você engole. Glorificou a Deus.
Quando você quer fazer, você tem razão e você não faz, você não fala. Glorificou a Deus. Quando você podia fazer mal feito, mas você não faz mal feito, você faz bem feito, você glorifica a Deus. Quando você tem a oportunidade de levar vantagem, mas você não leva, você glorifica a Deus. Alguém vai olhar e falar, tem alguma coisa diferente. Glória. Quando você volta para devolver um troco, esses dias no Bergamini a moça me deu uma sacola a mais. Não sei nem quanto custa a sacola do Bergamini. A moça me deu uma sacola a mais. Eu falei, moça, eu só paguei 3, você me deu 4. Sei lá, é 8 centavos, 3 centavos que seja. Eu falei, tem uma sacola a mais aqui, moça. E irmãos, é uma coisa simples. Nossa, é uma sacola, é 3 centavos, 12 centavos, nem sei quantos centavos custa a sacola. Mas é nas coisas simples que você glorificamos a Deus. Glória. Acredite, irmãos. As pessoas têm que olhar para mim, para você e ver Jesus. Aleluia. De alguma forma as pessoas têm que enxergar Jesus na minha e na sua vida. E não é pelos hinos que nós ficamos cantando às vezes, que nós balbuciamos às vezes. Tem que ter muito mais. Quando eu olhar para você, eu tenho que ver Jesus. E aí quando você falar a palavra de Jesus, quando você anunciar a sua palavra, eu vou te dar atenção, eu vou te dar razão, vai fazer sentido. Você vai ver a palavra de Deus produzindo fruto e efeito. Irmãos, porque não somos nós que temos o poder de convencer alguém do pecado, do juízo e da maldade. Esse não é o nosso papel. Já existe alguém que faz esse papel, quem que é? Espírito Santo. Então qual que é o nosso papel? Sermos os mais coerentes possíveis e anunciar a palavra do Senhor. Glória. E anunciar a palavra do Senhor no nosso dia a dia, com as coisas mais cotidianas da vida. Glória. Aquelas coisas que parecem mais triviais. Pense aí, irmãos. O que você podia fazer diferente para glorificar a Deus no seu dia a dia? Uma coisa. Pense em uma coisa que você podia fazer diferente. Pense em uma coisa que você podia fazer um pouquinho melhor. Ou uma coisa que você podia deixar de fazer. O que você poderia colocar ou acrescentar ou tirar do seu dia a dia que glorificar a Deus? O que você podemos fazer diferente no nosso dia a dia? Quem sabe é você não sentar naquela roda. Quem sabe é quando aquele assunto tiver, você precisa ir ali. Quem sabe é não ficar nesse meio. Quem sabe é você se introduzir em outro ambiente. Quem sabe aprender uma coisa nova. Eu não sei, irmãos, mas alguma coisa que glorifica a Deus no seu dia a dia. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que eu e você podemos fazer para melhorar isso. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que a minha vida e a sua vida pode se parecer mais com Jesus. Faz sentido? Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. A terceira lição, João 7:28 diz assim: Então Jesus, ainda ensinando no templo, clamava: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vós não o conheceis. Caminha comigo para João 15, verso 1 e 2. Esse eu vou esperar vocês abrirem, porque não tinha. João 15, 1 e 2. Cola na TV. Aqui pode colar. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Terceira lição para mim e para você. Jesus sabia contar histórias. Hoje nós estamos no mundo dos storytellers. Quem já viu essa expressão? Storytelling. É a ferramenta, é o recurso de você saber contar histórias na internet. E preparando isso, eu me lembrei que há muito tempo atrás eu vi a sequência de histórias uma vez do Carlinhos Maia. Ele tinha lá, ainda estava bem no início daquilo, mas era uma sequência enorme.
sei lá, 20, 30, 40 stories tinha naquilo. Mas as pessoas ficavam fixadas, ele que tinha uma habilidade de fazer com que as pessoas passassem por todos os stories dele. As pessoas olhavam aqueles 20, 30 stories e não passavam, não pulavam, as pessoas queriam conhecer toda a história. E essa é uma técnica que é aprendida, desenvolvida, de contar histórias de tal forma que as pessoas fiquem presas à sua história. E dizem que essa é uma das narrativas, essa é uma das habilidades deste novo século. Uma vez que nós estamos escrolando, né, tudo na vida, nós aprendemos a passar tudo muito rápido. Quem consegue atrair a sua atenção e permanecer com ela, tem grandes chances de influenciar a sua vida, de vender para você, de fazer o que quiser com a sua atenção. Então, hoje no mundo de storytellers, de tantas distrações, de tantas opções, hoje com o seu celular você pode fazer quase qualquer coisa. Existe alguma língua que você não possa acessar? Existe algum país que você não possa visitar? Ah, eu não posso visitar? Pode. Você vai ficar lá no Street View, você pode ir lá visitar a Torre Eiffel, visitar a Veneza. Você vai ver um monte de coisa. Você pode fazer muitas coisas. Por que dar atenção para alguém? Por que parar para ouvir uma determinada pessoa? Essa é a habilidade de quem domina o storytelling. Fazer com que você se prenda à história que ela tem para te contar. Ela na realidade nem quer te contar uma história, ela quer te vender algo ou te convencer de algo. A história é uma desculpa para isso. E se tem alguém que sabia contar a história, era Jesus. Alguém que sabia responder uma pergunta contando histórias. E essa é uma habilidade que faz toda a diferença quando nós queremos levar o reino de Deus. Quando nós queremos proclamar o reino de Deus. É a habilidade de incluir essa pessoa numa história. Lá no seminário nós aprendemos que um bom pregador é alguém que tem muitas histórias no seu bolso. Quanto mais histórias aí você temos, melhor nós pregamos o Evangelho. E não necessariamente as histórias têm que ter a ver com Bíblia, com igreja, com céu, mas histórias comum do dia a dia podem ser um recurso, uma ferramenta para você entregar uma verdade para alguém, para fazer essa pessoa enxergar algo que ela não está vendo. Você já foi pego assim? De alguém te contar uma história e você perceber, ela está falando de mim. Ela está falando da minha situação. Você já se viu nisso? Sim. Você já se viu se pegando? Falar, era para mim. Eu não tinha percebido, era para mim. Era eu esse personagem. Já teve essa sensação de que o personagem da história era você? E que aquela pessoa colocou você dentro da história e você nem percebeu? E ele te ensinou uma grande lição, te mostrou, abriu a sua mente, abriu a sua visão, sem nem sequer tocar no assunto. Porque normalmente são assuntos mais delicados. São assuntos que a gente não gosta muito de discutir. E às vezes a gente quer bater de frente, criar uma certa animosidade, aquela coisa, aquele mal-estar. Jesus simplesmente contava uma história. Não, Senhor, mas quem é meu próximo? Haviam 2 credores, um devia. Jesus não responde. Jesus conta uma história. No final da história eles percebem. Ah, Senhor, mas quem é meu próximo? O samaritano. O samaritano era o samaritano. Aquele que você despreza. Aquele que você diz que é menor. Ah, entendi. Então se o samaritano também é meu próximo, todo mundo é meu próximo. Porque o samaritano está ali no final da lista dele, assim. Ele podia colocar um monte de gente como próximo. O samaritano seria o último da lista. Quando Jesus conta a história e coloca o samaritano na lista, ele entende que é para tudo. Jesus tinha uma grande habilidade de contar histórias, de responder as perguntas através de uma história. E aqui eu tenho 2 lições para mim e para você. Se eu te desse 1 minuto para contar a sua história, um stories no Instagram, você conseguiria contar a sua história? Quem era você antes de Jesus e quem é você depois de Jesus? Você consegue contar em 1 minuto, de forma bem resumida, o que Jesus fez na sua vida? Porque às vezes tudo que nós vamos ter é 1 minuto. Às vezes a chance que nós vamos ter é 1 instante. E essa história precisa estar limpa, 100% preparada. No mundo do empreendedorismo, o pessoal chama isso de pitch de elevador. Quando as pessoas te dão em 30 segundos, fala o que você quer.
Eu vou te ouvir durante 30 segundos. E pode ser que alguém te dê essa oportunidade. Não, mas quem é esse Jesus que você fala aí? Você nem está na ponta da língua. Esse Jesus? Ah, você não sabe como eu era assim, 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 assim. Um dia eu tive encontro com ele desse jeito. E ele me transformou a minha vida. Agora eu sou assado, 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 assado. Você não precisa saber de Bíblia, você não sabe lembrar de versículos, você não precisa fazer nada, você vai contar a sua história. Porque, irmãos, o que muda e transforma as vidas são as histórias. Não tem história mais impactante do que a sua. Segunda lição. Então você vai preparar uma história de 1 minuto. Grava lá no seu stories e conta a sua história. Salva no seu rascunho se não quiser proclamar, não tem problema. Mas você tem 1 minuto para contar a sua história. E depois disso, já, você vai fazer a sua história longa. E esse é um exercício gostoso, irmão. Pensa no exercício gostoso. Você chegar em casa e começar a escrever quem era você antes de Jesus. Gasta um tempo lá, seja bem detalhista. O que você fazia, como era a sua vida, qual eram as suas crenças, com quem você andava, o que tinha de bom, o que tinha de mal. E vai escrevendo, irmãos. Gasta lá as folhas do caderno. Daqui a pouco você vai falar assim, como é que você encontrou Jesus? Quais foram os primeiros sinais? Alguns vieram de primeira, outros foram se aproximando aos poucos e vinham no culto, e vinha no culto no lar, e ouvia o louvor de alguém. Você vai contando, ó, tinha um irmão que ficava ouvindo um hino, que mandava um hino no celular. E você vai ouvir, não, um dia eu vim na igreja, fui embora do culto acabar, para ninguém falar comigo. E você vai contando a sua história, e você vai escrevendo, irmãos. E aí um dia de verdade, aquele dia, se você souber o dia, é maravilhoso, coloca o dia, a data, a hora, o mês, o ano, o momento, a cor da roupa que você estava, coloca tudo lá, irmãos. Vai escrevendo. Aquele dia Jesus mudou a minha vida. Glória. Aquele dia a minha vida foi transformada. Você vai escrever o que você sentiu. Você vai escrever como é que você saiu daquela porta. Tem gente que saiu carregado, tem gente que saiu falando em línguas, tem gente que sabia nem o caminho de casa. Você vai escrever como é que você saiu da porta da igreja, como é que foi quando você chegou em casa, como é que foi para você dormir. Teve gente que não dormiu, teve gente que teve que se esconder, teve gente que contou para todo mundo, teve gente que não contou para ninguém. Você vai continuar a sua história. E aí as coisas começaram a acontecer na sua vida. Jesus foi transformando, foi arrancando um vício, foi tirando você do ambiente, de repente mudou você de trabalho, de repente mudou você de casa, mudou você da circunstância, de repente Deus abriu a porta de emprego, Deus abriu a porta da faculdade, Deus mudou a sua vida. Alguns casaram, outros se juntaram, outros deram um jeito, e Deus foi dando coisa, e foi acontecendo, e vai escrevendo, irmãos, até você chegar no dia de hoje, sem pressa. Essa história é para ter muito, muito, muito detalhado. Sabe qual é o maior benefício dessa história? É você nunca esquecer o que Deus fez por você. Glória. Eu, você e o povo judeu tem uma facilidade enorme de esquecer o que Deus já fez por nós. Eu, você e todas as pessoas têm uma facilidade enorme de simplesmente achar que a luta de hoje é muito maior do que tudo que nós já vivemos. E quando olhamos para trás, percebemos que o gigante é bem pequenininho. Quem já matou um gigante enorme lá atrás. Já ficou um Golias enorme lá para trás. O que está aqui agora é um anãozinho. E a gente está achando que ele é enorme. De verdade ele não é. O Deus que deu vitória ontem continua dando vitória hoje. Então eu e você precisamos conhecer a nossa história. Irmãos, pensa no exercício gostoso de você fazer. Coloca a musiquinha leve, assim, aquele fundozinho musical e ó, escreve. Precisa acabar no dia? Não. Comece a escrever. À noite, no outro dia você pega, continua escrevendo, continua escrevendo, continua escrevendo. Ei, irmãos, é maravilhoso. Por quê? Porque um dia pode chegar uma oportunidade, uma brecha que Deus te deu, uma oportunidade de alguém aparecer e você vai ter a sua história gravada. Ah, eu era assim também, mas Deus mudou a minha vida, fazia assim, 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 assim. Um dia eu tomei uma decisão, Deus mudou a minha história. Às vezes a conexão que tem é um parque que tem na sua história. Ah, então, eu estava falando de um parque, aí você fala, não, num parque, eu tive uma experiência muito... É o projeto que você precisava, irmãos. Se essa história está fresca, se essa história está na sua mente, é o link que precisava. E aí a pessoa vai falar, parque, aí te deu a oportunidade de você contar o evangelho, de você contar a sua história. Sabe outra coisa? Tem pessoas que a única história que ela vai ouvir é a sua.
Glória. Tem pessoas que a única chance que ela tem de conhecer Jesus é através da sua história. Não vai ter a segunda chance. Algumas pessoas não vão ter outra oportunidade. A única pessoa com que ela conhece é você. A única história que ela vai conhecer na vida é a sua. E é tudo que ela precisa. Então capricha na sua história. Faça dela a melhor história, a mais verdadeira possível, com os maiores sentimentos e emoções possíveis. Porque a sua história pode salvar vidas. A sua história pode transformar pessoas. Glória. Seja interessante, sem ser interesseiro. Já parou para ouvir pessoas contando histórias e você fala assim, eu podia ficar aqui o resto da noite? A pessoa começa a contar e você senta assim, ó. Eu assisti uma vez uma palestra de 3 horas, eu falei, parece que passou 40 minutos. A pessoa tinha uma habilidade de falar, uma habilidade de transmitir conhecimento que o tempo passa e você nem percebe. Jesus tinha essa habilidade de ser interessante. E como que eu faço isso, Jefferson? Faça perguntas. Exatamente como Jesus. Jesus era especialista em fazer perguntas. E as perguntas dele, você pode perceber que não era muito linear. As perguntas dele, às vezes, pareciam meio estranhas. As pessoas vinham pela direita e Jesus respondia pela esquerda. Não parece, às vezes? Que Jesus tinha a habilidade de desfocar, de colocar a pessoa para pensar exatamente no que ela queria pensar. Tem uma frase que eu acho muito verdadeira aqui. Quem pergunta tem poder. Quer fazer um teste? Por que você veio na escola dominical hoje? E por que você não veio na escola dominical hoje? Quando eu pergunto para você, você automaticamente tem que pensar em uma resposta. É como se eu invadisse a sua mente e fizesse você pensar o que eu quero que você pense. Porque quando você ouve uma pergunta, é quase impossível de você não pensar em uma resposta. É quase impossível você se prender a falar assim, não vou pensar nisso. Alguém conseguiu não pensar no que eu perguntei? Não dá. Porque quem pergunta tem poder. Então, se você sabemos fazer boas perguntas, nós podemos guiar as pessoas e fazer elas pensar exatamente aquilo que nós queremos que elas pensem. Passa, por favor, o slide. Pensa comigo. Se eu e você somos interessantes, se nós sabemos fazer boas perguntas. Quer ver uma boa pergunta que Jesus fez? João 4,14. O que Jesus perguntou lá? Falei que hoje o irmão não ia fechar a Bíblia, né? João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca, só por aqui já está bom. A mulher estava indo fora da hora, no meio do sol, tirar a água do poço. E Jesus faz para ela um comentário: ah, essa água aí você vai voltar a ter sede, mas da água que eu dou, você nunca mais vai ter sede. Irmãos, fala quem de nós não ia parar para ouvir esse homem com uma proposta dessa? Você no sol do deserto, 45 graus na cabeça, um jarro nas costas, a água lá no fundo, porque ela vai dizer que o poço era fundo, que não dava para tirar de qualquer forma. Então ela tinha que pegar a água do poço, colocar no canto, pegar a água do poço, colocar no canto. E alguém oferece assim, ó, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Quem não ia parar para ouvir essa história, irmãos? Aí nós queremos contar o Evangelho de forma, às vezes, morna, sem água, sem açúcar, sem doce, sem molho, sem tempero, como diz o pastor Carlos. O Evangelho é uma história mais linda de amor que existe. O reino de Deus é a história mais incrível que existe. E às vezes a gente não consegue despertar no outro a curiosidade de ouvir sobre isso. Uma grande ferramenta para mim e para você é fazer boas perguntas. Sabe uma habilidade? É nós colocarmos dúvida na cabeça das pessoas. Aquela mulher tinha certeza que jamais haveria uma água que ela nunca mais ia voltar a ter sede. Mas Jesus implantou na cabeça dela a dúvida. Que água é essa? Como será?
funciona. Irmãos, a maior parte das oportunidades que eu tive de propagar o Evangelho foi colocando dúvida na cabeça das pessoas. Foi falar para a pessoa assim: você tem certeza que é assim? E se fosse de outra maneira? Você sabe todos os lados da moeda? Você conhece toda a história? Quando eu e você colocamos dúvida na cabeça do outro, nós recebemos a oportunidade e o privilégio de explicar. Nós ganhamos essa abertura para poder explicar o que está acontecendo. Então, você quer ser um bom propagador do Evangelho? Você quer ganhar vidas? Aprenda a colocar dúvidas na mente do outro. Eu costumo dizer que lá no meu trabalho é colocar dúvida nas certezas das pessoas. A pessoa, tá bom? Eu falo, você tem certeza que tá bom? Aí a pessoa já tinha certeza que em 5 minutos ela já não tem mais. E ela vai olhar de novo, vai rever, vai revisar. Então, às vezes a dúvida é o elemento principal para você proclamar nos evangelhos. Deixa eu voltar para João 7:28, só para a gente acompanhar. 7:28 diz assim: Então Jesus, ainda ensinando no templo, clamava: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vós não o conheceis. Olha o perigo, irmãos, de você ter uma verdade falsa na sua mente. O povo falou assim: não, ele não pode ser o Messias. Por que ele não pode ser o Messias? Porque a gente sabe de onde ele veio. E onde está escrito isso na Bíblia? Mas essa era uma crença disseminada em toda a multidão. Todos os judeus daquela época acreditavam que o Messias não podia saber de onde eles viriam. Porque alguém pegou a Bíblia e deu aquela distorcida e achou que era isso. Então eles falavam assim: não, ele parece com o Messias, ele fala com o Messias, ele faz milagre com o Messias. Mas como a gente sabe de onde ele veio, não pode ser o Messias. E quantas vezes as pessoas que eu e você estamos tentando evangelizar, que convivem conosco, têm também essas crenças. Não, igreja é assim, não, pastor é assado, não, lá dentro é desse jeito, lá dentro. E aí você temos que fazer o quê? Temos que aprender a lidar com isso. Jesus não precisa de advogado, pode ficar tranquilo com isso. Versos 5 e 6 diz assim, ó: Pois até os seus irmãos não criam nele. Disse-lhe Jesus: O meu tempo ainda não chegou, o vosso, porém, sempre está pronto. Vou contextualizar. Simão Jesus falou assim: vamos para a festa? Afinal de contas, se você é quem diz que você é, você tem que ir para a festa, tem que se mostrar, tem que aproveitar essa oportunidade. Seus irmãos não acreditavam nele. E Jesus não responde dizendo que ele é quem diz que ele é. Se Jesus não se defendeu, pode ficar tranquilo, ele não precisa da gente se defender. Não seja o argumentador chato, imbecil, travador, conte história, desperte dúvida, tenha interesse. Hoje é assim que nós proclamamos o Evangelho. Não é falar assim: você está errado. Fala: não, será que você está certo? Mas você já olhou todos os detalhes? Algumas coisas você tem que concordar. Não, é verdade, algumas coisas que as pessoas dizem sobre o mundo evangélico, a gente gostaria que fosse mentira, mas são verdades. É ou não é verdade? Tem coisas que eu não gostaria de admitir. Tem coisas que eu só sei: mas o fulano fez isso, isso, isso. Eu falo: infelizmente. Eu não tenho como ir contra a verdade. Já dizia Paulo: nada contra a verdade senão a verdade. Você concorda? Não. Você aceita? Não. Mas assim como ele faz errado, tem muita gente que faz certo. E o céu não é um lugar dos perfeitos, mas os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Glória. O céu é um lugar de pessoas que estão se santificando, não dos santos. Nós somos santos por santificação. É um processo constante, interminável. Quando você estiver no ponto, Jesus leva, pode ficar tranquilo. Quando você chegar naquele ponto, fala: não, agora esse mundo não merece mais. Pode ficar tranquilo que Jesus leva. Quando você chegar nesse ponto, pode ficar tranquilo que a terra já não é mais lugar para te contaminar. Mas enquanto eu e você somos pecadores, lutando contra o pecado, todos os dias,
Os céus são de pessoas que lutam todos os dias para ser melhor, que requerem do sangue do Cordeiro para nos lavar e nos purificar. E essa mensagem não pode ficar só conosco. Essa mensagem precisa ser propagada. Essa mensagem precisa ser multiplicada. E aqui o Senhor me ensinou e te ensinou algumas ferramentas para nós comunicarmos essa mensagem de maneira melhor. Seja mais coerente. Lembre-se que você não é a mensagem, você é apenas o mensageiro. E aprenda a contar histórias. Aprenda a contar a sua história. Quando a irmã deu a oportunidade para o testemunho, nós já tivemos algumas oportunidades de você contar a sua história. Se eu te desse um microfone e eu te pedisse para você contar a sua história, você saberia por onde começar? Qual foi o cume? Sabe o ponto do filme de Hollywood, o momento mais importante da sua história? Né? Qual foi aquele momento mais extraordinário que Jesus fez? Então, aprenda a contar a sua história. Esses dias eu fui desafiado a isso num grupo. Gerson, conta aí o milagre que Jesus fez. Eu falei, calma aí, não é assim fácil. Você precisa identificar qual milagre que você quer que eu conte. Falei, por quê? Eu falei, porque minha filha é um milagre, minha esposa viu a morte 3 vezes e meu filho é um milagre. Então eu preciso saber qual milagre você quer que eu conte. Não é assim tão simples. E minha filha é um milagre e só descobriu 5 anos depois. E minha esposa não podia ter filhos. Aí demorou muito a gente celebrar, né? Porque só descobri ela já tinha 5 anos. Minha esposa sentiu os pés esfriando. Sabe que o Paulo diz que a morte vem pelos pés? Minha esposa sentiu os pés esfriando, assim. Ela se despediu, falou, ó, cuida bem da nossa filha, os documentos estão ali. Então assim, você sabe quais são os momentos mais importantes da sua história? Percebeu como vocês querem descobrir o resto da história? Vocês querem saber o que aconteceu depois? Usa isso a favor, meus amados. Usa isso para proclamar o Evangelho. Aprenda a contar a sua história. Você viu como você quer descobrir o resto da história? Não tem que me chamar de novo para contar depois. Quem sabe eu vou chamar ela para contar a história dela. Irmãos, vamos orar? Agradecer ao Senhor por essa noite? Cuida a sua cabeça, pode ficar em pé, fica à vontade. Mas eu gostaria de clamar ao Senhor pela sua vida. Pai, bendito, santo e poderoso, mais uma vez na tua presença, Pai, nós estamos aqui para te louvar, te bendizer, te adorar e te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, pelas histórias, pelas páginas dos livros da nossa vida. Obrigado, Deus poderoso e santo, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem sido nosso professor. Pai amado, nos ajuda, Pai amado, a ser mais coerente, Pai amado, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, ó Pai. Deus poderoso e santo, ó Pai, que nós queremos te pedir a Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajuda a proclamar esse Evangelho, a proclamar a tua palavra, a viver a tua verdade. Deus poderoso e santo, nos ajuda, Pai, a lembrar de onde o Senhor nos tirou, de quem nós éramos, ó Pai, da grande transformação que o Senhor fez em nós, daquele dia que o Senhor mudou a nossa história, do milagre que mudou a nossa história. Deus poderoso e santo, muito obrigado, Pai, porque até aqui a tua boa mão tem nos sustentado, até aqui, ó Deus poderoso e santo, o Senhor tem nos guardado, Pai, até aqui, ó Deus poderoso e santo, é o Senhor, ó Pai amado, o Senhor tem segurado em nossas mãos. O Pai amado e santo nos ajuda, Pai, a não reter essa boa nova. Nos ajuda, Deus poderoso e santo, a proclamar esse Evangelho. Nos ajuda, Deus poderoso e santo, Pai amado, a proclamar essa boa nova do Evangelho. Pai amado e santo, aperfeiçoe em nós o teu dom, aperfeiçoe em nós o teu querer, cumpre em nós a tua vontade, faça em nós, ó Pai amado, e através de nós, ó Pai. É o que te pedimos graças nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.